afaste aí a poltrona, a cadeira e comece a cultuar a Deus. Comece a dar a Ele o louvor que é dele, que é merecido. Que Deus abençoe. Aleluia! Bom é louvar o Senhor, render graças a Ele. Amém? Vamos cantar juntamente conosco. Senhor, te quero. Te queremos, Deus, nas nossas vidas. Te queremos no meio da nossa casa, correndo sobre a nossa família, percorrendo sobre as nossas vidas, andando juntamente conosco. Teu Espírito Santo que habita em nós e clama por Ti. Amém? Senhor, te quero mais.
Nós não só te queremos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós dizemos, ó Deus, que o Senhor é exaltado em nosso meio, é exaltado entre as nações. Tu és aquele, Senhor, que nós desejamos de todo o nosso coração. E não importa, Senhor, as frustrações, as tristezas, não importa, Deus, o quanto as tribulações venham nos perseguir. O que importa mesmo é que nós temos um Deus da esperança, um Jeová Rafá, um Deus em que nós podemos dizer, seja louvado, Senhor. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Consagramos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, colocamos diante de Ti, Pai. Ore pela sua casa. Vamos consagrar os nossos lares diante do nosso Deus. Hoje é culto de oração, nós estamos colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Você pode colocar a sua casa diante do Senhor. Se você estiver aí com a sua mãe, com seu pai, coloque a sua casa com seus filhos. Faça um tempo de oração agora, encha a sua casa agora da presença do Senhor. Nosso Deus que é grande, a quem exaltamos nessa hora, está aí com você e você pode agora consagrar e encher todos os ambientes da casa. Se tem acontecido problemas no seu lar, repreenda em nome de Jesus. Se tem acontecido lutas, brigas, intrigas, nós podemos agora, na autoridade do nome de Jesus, pegar as mãos, quer dizer, só dentro de casa, né? No isolamento social fora, mas dentro de casa, pega as mãos, depois a gente passa álcool gel e vamos agora, em nome de Jesus, declarar: a nossa casa pertence ao Senhor. Comece a proclamar, em nome de Jesus, que a sua casa pertence ao Senhor. Comece a colocar diante do Senhor o seu lar. E comece a dizer: Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, paz à nossa casa.
colocamos diante de Ti o nosso lar. Deus, em nome de Jesus e na autoridade do Teu nome, Pai, colocamos cada lar que agora, Senhor, está nessa intercessão. Cada lar, Senhor, que está consagrando nesta hora a sua casa. Cada pessoa que tem se levantado como atalaia em seu lar agora, Senhor, nós colocamos agora este lar em Teu altar. E pedimos, ó Deus, que toda palavra de maldição que tem chegado a esta casa caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que haja paz dentro do relacionamento. Que o medo, Senhor, bata em retirada. Que a angústia, Senhor, e a depressão não tenham espaço, Senhor. Porque a Tua presença invada essa casa, esse lar e esse coração. Pedimos em nome de Jesus que a Tua presença nessa noite visite cada coração, derrubando as barreiras, Pai. Pedimos, ó Deus, que as diferenças que têm se levantado dentro dos lares, Senhor, caiam por terra. E que o Teu amor possa superar todas as diferenças, em nome de Jesus. Assim como foi oferecido o culto em ação de graças pela vida de Laísa, pela vida de Luiz, eu quero também oferecer esse culto em ação de graça pela vida de meu pai. Meu pai, Isaac Alves, ele completa mais um ano de vida nessa noite. E eu, junto com toda a minha casa, família Lins e meus irmãos também, nós queremos oferecer este culto em ação de graça por mais um ano de vida que Deus tem concedido a ele. Que o Senhor, meu Deus, também chegue à casa do meu pai, trazendo bênção sobre a sua vida. E que a paz do Senhor possa invadir a casa do meu pai. Vamos adorar ao nosso Deus, dizendo quão grande é o meu Deus. Vamos declarar juntos? Quão grande é o meu Deus? Quão grande é o meu Deus? Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Gerações, por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três essências são Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos são de ver, todos são de ver, todos são de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande és tu, Senhor. Eu cantarei e direi quem tu és a todos, Senhor. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode dizer, Ebalanás, o meu Deus é grande. Eu posso declarar quem tu és, Senhor. Eu clamo o teu nome, Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, você pode dizer isso do seu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu, Senhor. Tu és digno. Era balamassa. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é grande, Ele é a resposta, Ele é a esperança, Ele é o Deus do impossível, é o Deus que abre o caminho em frente ao Mar Vermelho, onde nós já não vemos mais por onde passar. Ele é aquele que abre o caminho no deserto, Ele abre o caminho no mar. Enfim, esse nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus em que nós nos alegramos em louvar o seu santo nome. E eu convido você a adorar mais uma vez. E quero que você traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Porque Ele está aqui, Ele está movendo entre nós, Ele está curando, Ele está fazendo milagres nesse exato momento. E está aí na sua casa também. Assim nós cremos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu creio, Senhor, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Porque tu me sustentas, Pai. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Cante assim, ó. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Jesus. Este é quem tu és. 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 Aleluia. Ele é o Deus que abre o caminho do deserto. Ele é o Senhor Deus e é dono das nossas vidas. Antes de iniciarmos um momento onde nós vamos estar aqui oferecendo esse culto, também em ação de graças, a irmã Jacira Souza oferece esse culto em ação de graças
pela sua família e por tudo que Deus está fazendo, ó Deus, na vida dela. Também queremos orar aqui pelos nossos irmãos que estão em casa e enfermos, estão acometidos da dengue. Nós temos a nossa irmã Magna, a nossa irmã Ivaneide e Neto. Eles estão com dengue e eu queria fazer desse momento agora um momento de oração. Gostaria também de orar por você que está enfermo na sua casa. Eu queria que junto comigo você orasse. A Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Então é o momento também de você orar. É o momento de você apresentar a Deus as suas necessidades, aquilo que você tem por necessidade. Senhor, nós queremos, acima de qualquer outra coisa, como falamos aqui no início do culto, adorar o Senhor, bendizer o teu santo nome. É um prazer para todos nós, a Deus, adorar o Senhor. Mas queremos também colocar a vida, Deus, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, ó Deus, que estão em casa, enfermos, ó Deus, pela vida de Magna, pela vida de Dona Ivoneide, pela vida de Neto. Ó Deus, nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, traz a cura. Ó Deus, traz a cura para aqueles que estão enfermos. Ó Deus, por aqueles também que foram acometidos, Deus, do Covid-19. Ó Deus, nós oramos, Deus, para que esse tempo também passe. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esse tempo, Deus, que está devastando, Deus, família, desestruturando. Ó Deus, essa doença é como uma cobra, ó Deus, que se arrasta, ó Deus, trazendo mortandade, orfandade, ó Deus, trazendo destruição. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, cessa, ó Deus, dá um basta, Senhor, ó Deus, e traz cura por meus irmãos, para minhas irmãs. Também te pedimos, Pai, o consolo do Teu Santo Espírito, ó Deus, por aqueles, Deus, que perderam, ó Deus, pessoas queridas, entes queridos, ó Deus, por causa dessa doença e por outras doenças, Pai. Ó Deus, só Tu que pode, Deus, consolar, ó Deus, preencher o lugar vazio que foi deixado, ó Deus, por aquela vida que foi ceifada, Deus. Ó Santo Espírito, vem com o Teu consolo, vem com o Teu abraço, com o Teu afago, e acalenta, Deus, essa família, essa pessoa, esse meu irmão, a minha irmã. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa nação seja curada, Pai, seja curada, Senhor. Ó Deus, nós queremos que Tu és um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que abriu, ó Deus, o mar vermelho, um Deus que fez coisas, ó Deus, estarrecedoras, ó Deus, aos olhos do homem, coisas grandiosas, ó Deus, e nós te pedimos, Pai, cura-nos, traz cura para a nossa terra, traz cura para a nossa nação, traz cura, Deus amado, para as nações. Nós te pedimos isso, Senhor, meu Deus, ó Deus, nós te pedimos isso, Pai. Também nos alegramos, ó Deus, assim como oramos por Dona Ivaneide, também ela completa ano hoje, Senhor. Nós agradecemos pela vida dela. Ó Deus, como ela é preciosa. Ó Deus, como ela é preciosa aos nossos olhos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a tua filha. Ó Deus, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa tirar ela, ó Deus, essa enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos também ter um momento de dízimos e de oferta. E eu queria que você que estivesse aí nos assistindo, se você é de outra denominação, de outra igreja, fique à vontade para fazer isso na sua igreja, para que você possa colocar diante do Senhor aquilo que o seu coração já está estabelecido. E queremos orar por esse momento. Você que quer fazer a sua transferência, nós temos os dados bancários aqui. E que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado. Nós queremos agora, Deus amado, oferecer esse momento também, ó Deus, em adoração, ó Deus, em consagração, onde muitos dos meus irmãos, ó Deus, estarão dizimando, Senhor. Que o Senhor possa estar, Deus, derramando da Tua graça, não porque Ele coloca ou transfere alguma coisa, mas pela Tua fidelidade, porque mesmo que venhamos ser infiéis, Tu permaneces fiel, Tu és fiel. Tu sempre és fiel, Pai. Muito obrigado. Nós te adoramos também, em nome de Jesus. Amém.
Continue nesse espírito, o Espírito Santo de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só tu és o nosso Rei, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ah, Senhor, como é bom, Deus, trazer à memória aquele que nos dá esperança, saber que a dor, o sofrimento, Senhor, tudo isso que estamos passando por aqui agora, Deus, é algo que é passageiro, é algo, Senhor, que no teu reino, que durará eternamente, jamais existirá. E é por isso, Deus, que nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te dizemos que o Senhor pode entrar nos nossos corações, nas nossas casas, nos nossos
nossos lares. Pode nos transformar da maneira que Tu queres, Senhor. Porque é nesse reino que nós queremos viver, Deus, para sempre. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Cante assim mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja te adora. 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 Amém, querido. Glória a Deus. É maravilhoso quando estamos adorando ao Senhor. É maravilhoso quando nós colocamos diante do nosso Deus. Eu gostaria também de orar pela nossa nação. Orar pelos aqueles que estão como autoridade, ó Deus, sobre essa nação. Por aqueles que também foram curados nesse tempo também. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele também está fazendo. Por aquilo que Ele está realizando. Pelas vitórias de muitas pessoas que saíram dos leitos dos hospitais. Ore comigo. Senhor, nós queremos também, ó Deus, colocar a nossa gratidão diante do Senhor. Ó Deus, por milhares e milhares de vidas, ó Deus, que receberam a cura. Ó Deus, que já saíram dos leitos dos hospitais. Ó Deus, e já estão entre os seus, já estão em família. Ó Deus, como somos gratos pela Tua boa mão, Senhor amado. Também colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa nação, ó Deus, e as pessoas, ó Deus, que estão sobre a autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, fazer com que cada autoridade possa estar, Senhor amado, andando segundo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria aos nossos líderes. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, estabelecer, ó Deus, a ordem para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja, acima de qualquer outra coisa, propagado, Senhor amado. Nós oramos pela cura da nossa nação. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, como nós já falamos, tem um controle, está no controle de todas as coisas. Nós pedimos isso, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa também fortalecer cada irmão, a igreja do Senhor. Ó Deus, nesse tempo, que seja um tempo onde meus irmãos e as minhas irmãs estejam num tempo de busca, numa intensidade maior. Ó Deus, que o Senhor possa trazer sim, por que não, um avivamento através desse tempo, onde famílias possam ser restauradas também, onde famílias possam ser estruturadas novamente. Ó Deus, famílias possam ser reunidas novamente. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a nossa nação breve passará esse tempo, ó Deus, e caminharemos, ó Deus, para a glória do Teu nome. E que as pessoas que foram curadas, ó Deus, nós estamos gratos, ó Deus, e eu tenho a convicção que elas oferecem e que elas estão gratas, ó Deus, diante do Senhor, Pai. Nós oramos e agradecidos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu posso perguntar como vocês estão, mas eu sei que estão bem, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E depois de nós termos louvado aqui, eu sei que a unção já chegou aí na sua casa, amém? Se o título da mensagem, ele já está aí no seu vídeo, o título dessa mensagem hoje é Uma Coisa Eu Sei. Mas deixa eu falar para vocês que quando Deus deu esse título, que eu gosto de chamar assim de headline, o que Ele quer mostrar não é algo que eu saiba, que o meu conhecimento vai me levar. São as coisas que são necessárias eu saber, segundo a palavra dEle. E tantos textos a gente vê
Jesus falar, ou mesmo o apóstolo Paulo, ou até seus discípulos, falando acerca de uma coisa. Vamos ver quantas coisas são necessárias e quantas coisas, de fato, nós devemos saber nesse tempo. E para tornar todo mundo iguais, somos iguais, mas estamos vivendo dentro do mesmo contexto, eu vou perguntar assim: quantas coisas nós sabemos acerca dessa pandemia, no sentido de quando vem a vacina, de quando vem o pico, de quando, de repente, nós poderemos sair de maneira irrestrita dos nossos lares, de quando filhos poderão ir à escola, se tem lockdown, se não tem lockdown, a gente não tem certeza dessas coisas. E hoje, a palavra vai nos levar a meditar num texto, de modo que nós não vamos falar aqui de algo que aconteceu, de uma cura que aconteceu, mas eu quero que você também se coloque dentro dessa história e creia que essas coisas acontecem hoje e acontecerão hoje, no nome santo e precioso de Jesus. Abra sua Bíblia, o texto vai ser projetado no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 25. João 9, de 1 a 25. E aí você lê comigo esse texto, de maneira a prestar bastante atenção nas Escrituras, porque esse texto é bastante conhecido, você pode achar que ele é simples, Jesus até pode ser simples as coisas da maneira que ele fazia, mas você vai ver que profundidade tem nesse texto. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus filhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que não podia batizar. Então, o dia em que não podia curar. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que lhe abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o filho qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele mesmo, idade ele tem, falará por si. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo, que nós damos total liberdade, ministre aos corações, Senhor Jesus.
abrindo os nossos olhos nessa noite e trazendo as tuas verdades daquilo que nós precisamos saber. Essa passagem é bastante conhecida. Jesus cura um cego e diz que Jesus caminhando, e essa passagem acontece logo depois do capítulo 8, Jesus sair ali corrido, porque os judeus queriam apedrejá-lo, e diz que Jesus ia caminhando e viu um homem cego de nascença. A diferença de outros contextos e outras narrativas, essa não traz que esse homem clamava para que Jesus lhe abrisse os olhos. Ele era cego de nascença e provavelmente ele não viu Jesus, mas você pode dizer, ele ouviu, pode ter ouvido Jesus, mas Jesus o viu e teve atenção especial a ele. Muitos hoje não podem ver Jesus por conta da cegueira espiritual, mas eu digo hoje que Jesus lhe vê. Jesus lhe vê nesse momento e sonda de modo especial. E quando eu falo de modo especial, eu trago o cunho do olhar clínico que Jesus tem sobre a nossa vida. Esse primeiro versículo vai revelar a condição que esse cego tinha, que era uma cegueira de nascença. E muitas vezes os nossos olhos só desejam aquilo que nós conseguimos ver. Só há um desejo em nós daquilo que nós conseguimos ver. Só há talvez saudade daquilo que nós já tenhamos experimentado. E é bem verdade que esse homem, ele nunca soube o que foi ver. Então, ele não sabia da infelicidade que para ele talvez fosse ser cego. Assim como nós, muitas vezes, não sabíamos da infelicidade, ou não saibamos da infelicidade, do que é uma cegueira espiritual. Ele recebeu algo que ele não pediu, mas Jesus o fez enxergar. Sabe por quê? Porque pela graça de Deus, nós recebemos aquilo que não merecemos. E pela misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que provavelmente nós merecíamos. E você pode se perguntar como é que Jesus alcança alguém sem esse alguém pedir. Eu lembro da passagem quando Zaqueu subiu naquela árvore, e Zaqueu queria ver Jesus, mas ele foi visto. Porque Jesus disse, desce daí, Zaqueu, que hoje eu terei contigo na tua casa. Então, muitas vezes nós estamos em situações, achando que Jesus não nos vê, mas ele já tem colocado olhar especial sobre a nossa vida. Em João capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E quando lendo essa passagem, Deus também me fez lembrar o texto daquela mulher cananeia, que ela clamava a Jesus ali por um milagre. De repente a gente pode dizer, porque uns clamavam, e ele, como disse aquela mulher, olha, eu fui enviado tão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas por fé aquela mulher recebeu o milagre. Muitas vezes não foi a situação desse homem. Muitos clamam pelo milagre e Jesus atende. Porque Jesus era alguém que ele não se prendia aos padrões, e nós vamos ver nesse texto. Enquanto caminhava e pregava, ele parava, ele curava, ele conversava com mulheres, ele fazia algo que para a regra do tempo não era para fazer. Mas ele era o próprio Deus, então ele podia fazer. E é engraçado que sempre nós procuramos tangibilizar as coisas. Nós procuramos algo que seja palpável para justificar as coisas. E nesse tempo, talvez muitos tenham procurado essa coisa palpável, sabe por quê? Porque as incertezas, elas geram muitas angústias. E quantas pessoas, durante esse tempo, elas estão angustiadas pelas incertezas do que há de vir e até pelo próprio medo. E talvez por essa razão de querer tangibilizar as coisas, torná-las palpáveis e procurar um respaldo, os discípulos perguntaram, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Porque é muito mais fácil nós discutirmos assuntos abstratos do que ministrarmos realmente a vidas que precisam da palavra. E esses discípulos faziam isso, eles queriam levar o cunho teológico da coisa. Então, quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foi seus pais? E aí, há uma coisa em análise que, de fato, nós sabemos que as enfermidades físicas, ou eu vou colocar assim, os defeitos físicos que temos, é resultado da queda do homem em Adão. O pecado e a morte entrou. E uma coisa que o homem não pode fazer, e ele não tem autoridade para fazer, é atribuir um defeito específico, como o desse cego de nascença, a um pecado que ele cometeu. Por exemplo, só Deus vai saber porque ele manda crianças especiais para o mundo. Só ele vai saber de que modo ele pode tocar a vida dessa criança para que o nome dele seja glorificado, através do filho e através dos pais. Então, não adianta
nós ficarmos como os discípulos, procurando razões para aquilo que só Deus vai saber explicar. E Jesus diz, nem ele, nem seus pais. E há quem diga, eu vou até acrescentar, os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou os pais? E aqui fica, quem comeu morcego? Custava ter fervido? Ou então foi castigo de Deus? Nessa pandemia se pergunta isso. Nem ele e nem seus pais. Essas coisas aconteceram para que se manifestassem as obras de Deus. E enquanto é dia, é necessário que se faça a obra daquele que me enviou. Enquanto eu li esse texto, eu nunca achei um texto tão, como a própria Bíblia é, tão cheio de analogias. E eu entendo que quando Jesus diz que enquanto é dia, ele fala daqueles que caminham sobre a luz. Porque, de fato, quando nós estamos nas trevas, obra alguma do reino nós poderíamos fazer. E ele diz que enquanto é dia é necessário fazer a obra, porque a noite virá e nada poderá fazer. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tantas vezes, durante esse ano, eu já falei isso lá no perfil das Valorosas, que enquanto nós estejamos no mundo, nós façamos como Jesus, sejamos a luz do mundo. E nesses dias, nós somos chamados, dentro das nossas casas, a levantar altar. Porque a própria Bíblia coloca que não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, uma cidade sobre a luz. Então, o que é que essa parte diz para nós e o que é que isso significa para nós? Que apesar da pandemia, e além dessa pandemia, nós devemos fazer a obra de Deus. Que enquanto cristãos, nós sejamos a luz do mundo. E como fazer isso? Certamente não é discutindo os porquês e as razões. Certamente é ministrando, através da palavra, do nosso testemunho, a vidas que precisam ser ministradas. O tema dessa igreja, esse ano, é avançando para o alvo. E quando Jesus ministrava assim, como fazer, eu lembrava do que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 14 ao 15. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, perguntar de quem é a culpa, por que essas coisas acontecem, que castigo é esse, se isso porventura é um castigo. Lógico que eu estou falando do contexto mais atual que nós estamos vivendo, mas você pode aplicar isso a contextos da sua vida. Tem pessoas que essa luta, ela só se somatizou, ela já vinha atravessando outras lutas, tanto em área física, quanto na própria área espiritual, na área financeira. Mas não adianta a gente procurar culpados. Esses questionamentos não resolverão e é necessário fazer a obra. E se é necessário fazer a obra, essa primeira coisa está no texto que Paulo colocou em Filipenses. Se é necessário fazer a obra, então essa uma coisa eu faço. Essa uma coisa nós faremos. Essa é a nossa posição, sermos luz. Após dizer essas coisas, que enquanto estava no mundo era a luz do mundo, Jesus vai curar esse cego de uma forma, de um modo diferente. Ele cospe ali no barro, ele cospe no chão, e ele faz um lodo de saliva, passa nos olhos daquele cego e pede para lavar num tanque, cujo nome do tanque era Enviado. E nós podemos, cá entre nós, dizer que esse é um jeito muito estranho de curar, porque Jesus já curou somente com a palavra, somente com um toque, mas Deus coloca nesse cego gotas incomparáveis da sua natureza sobre o pó. E o fato dele levar o barro aos olhos desse cego, duas coisas eu quero falar. Se alguém colocasse areia nos nossos olhos, isso provocaria uma irritação. E certamente nós procuraríamos tirar ou lavar. É isso que muitas vezes o Espírito Santo provoca na gente. Um incômodo para que a gente, de fato, possa ver. E, de repente, essas tribulações é exatamente essa irritação ou esse incômodo para que você possa ver. Mas Jesus traz uma visão nova a esse homem, e é interessante que ele não somente traz uma visão nova, uma visão que, de fato, ele nasceu sem,
Mas Jesus torna esse homem um homem novo. Por quê? Não somente pela palavra, que diz que nós nasceremos de novo, que Ele nos dá novas vestes, mas a gente compreende isso bem dentro desse texto, quando olha que os vizinhos daquele homem não reconheceram, ficaram perguntando, quem é esse homem? Esse homem certamente tinha um outro semblante, esse homem certamente se vestia melhor, esse homem certamente já estava com um outro comportamento, ainda que inicial, a mudança já era vista. Os próprios vizinhos não conseguiam reconhecer. E quando a gente olha para os métodos que Jesus cura, Jesus ele utiliza de várias formas para que nós não nos prendamos no milagre, mas em quem fez o milagre. Porque essa é a nossa tendência. Ao invés de nós perguntarmos quem, muitas vezes nós estamos perguntando como. E a gente vai entender que isso aconteceu na vida desse cego, não porque quem perguntou como foi ele, porque afinal ele foi aquele que recebeu o milagre, ainda que o milagre ele não coloca esse homem em honra em momento algum. O milagre vem para que o nome de Jesus, como o próprio texto diz, seja glorificado. O autor da obra é aquele que vai levar o crédito e sempre será Jesus na nossa vida. E após isso, após Jesus colocar o lodo, de fato o cego ele foi lá no tanque, lavou e voltou vendo. Para ver, segundo o que Jesus havia pedido, ele precisava lavar-se. E eu também lembrei de Naamã, quando foi pedido pelo profeta que ele fosse se lavar, ele achou aquilo um absurdo e nem foi. Esse cego também não era algo nem que ele estava pedindo. Aí Jesus chega, passa lodo dele, ainda manda se lavar. Ele poderia com muita audácia, ou mesmo soberba se tivesse, dizer, não, eu não vou, eu ouvi dizer, já ouvi falar desse Jesus, o Senhor faça de outra forma. Mas ele, como obediência, ele foi. E muitas vezes é isso que Deus faz. Deus está pedindo uma coisa só. Uma coisa que, às vezes, não é nem tão sacrificial. E nós não temos feito. Eu lembro também de Marta e Maria. Marta, muito ocupada nos seus afazeres, dizia, mestre, Jesus não se importa que Maria fique aí sentada, ela não venha me ajudar. E Jesus disse, Marta, Marta, tu andas ocupada com muitas coisas, preocupada. Lucas 10, 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Aqui está outra coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus olhou para o cego, decidiu abençoá-lo, derramando graça, e o cego simplesmente obedeceu. Foi, lavou-se e voltou vendo. Esse talvez seja um texto em que a narrativa coloca o foco, não coloca o foco no cego, mas continua a contar a história do cego. Então, esse cego foi, voltou vendo, e ele começou a ser questionado. Ele passou a ser interrogado pelos fariseus, porque esse milagre que Jesus realizou é um milagre dito messiânico, é aquele que indicava que Jesus era o Messias. Mas o Messias, só que os fariseus, eles não queriam saber quem, eles estavam atrás do como, eles não, de certa forma, eles viam, mas não acreditavam, não queriam aceitar que Jesus era o Messias. E escolhendo essa boa parte, esse cego, ele passou a ser questionado, interrogado, encurralado. Se fosse eu, já tinha me aborrecido várias vezes, de tantas vezes perguntarem, né? Por esses doutores, por esses fariseus, colocando justificativas ou querendo colocar respaldos, diziam que Jesus não podia curar no sábado, que não era dessa forma. Eles não acreditavam, como eu disse, no que tinha acontecido. Na verdade, eles não aceitavam, eles não digeriam. Assim também, quando os nossos olhos espirituais eles são abertos, muitos vão perguntar, dar cabo da nossa fé. E essa é uma situação que talvez nós tenhamos sido muito confrontados e talvez até mal interpretados, como se nós não nos preocupássemos com a situação. Só que há um jeito diferente de viver isso que nós estamos passando. Não é colocar o foco no problema, é colocar o foco naquele que é a solução, naquele que pode trazer paz e naquele que nos faz atravessar. Naquele que, mesmo eu achando que os meus olhos estão abertos,
ele consegue abrir mais e dizer assim, olha filha, as suas prioridades ainda não são as prioridades que eu quero que você coloque sobre a sua vida. Essas umas coisas que são exatamente as necessárias que nós devemos fazer. Então, eu creio que esse tempo veio para alinhar essas coisas, como a pastora ministrou, para Deus colocar as coisas no lugar. E aí, no texto de 1 Pedro 3,15, eu sempre pontuei aqui um versículo, porque a Bíblia nunca nos deixa sem resposta e sem ligar uma coisa com a outra. E a própria Bíblia já afirmava que muitos vão pedir, vão perguntar, vão nos questionar, porque que nós temos muita esperança. E a palavra diz, antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pede razão da esperança que há em você. Vão pedir razão da nossa esperança, e a Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados. E de que modo nós nos preparamos? Através da leitura da palavra, nos alinhando e nos aproximando mais de Deus. Esse homem, quando recebeu esse milagre, logo após os olhos serem abertos, e quando questionaram quem foi que fez isso, no verso 11 ele diz, um homem chamado Jesus. E eu lembro que Paulo diz assim, que quem está no início, muitas vezes, vai se alimentar do leite puro espiritual. Porque, por enquanto, você não pode comer comida sólida, como se você não conseguisse discernir. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, você vai caminhando com Jesus e vai crescendo na graça e no conhecimento. Quando os olhos desse homem foram abertos, a única coisa que ele soube falar é que um homem chamado Jesus lhe abriu os olhos. Só que à medida que os versículos vão passando, nós vamos vendo um progresso que diz respeito ao nosso relacionamento. Quando os olhos desse homem foram abertos e ele viu que foi Jesus que fez aquilo pela vida dele, o foco ficou em Jesus. E certamente aquele homem foi crescendo, acompanhando Jesus, crescendo na graça e no conhecimento. O verso 17, ao ser questionado, ele já fala que foi um profeta. No verso 31, ele já se refere a Jesus como sem pecado. No verso 33, ele diz que é enviado por Deus. E no verso 35 e 38, aqui é o ponto máximo, quando ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E quando eu sei que Jesus é Filho de Deus, e eu o aceito como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o meu espírito testifica, o Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que eu também sou filho. Mas para ser essa filha de Deus, quem faz essa ligação é o próprio Jesus, o Filho unigênito. E isso representa o crescimento da fé. Eu nunca li esse texto e Deus nunca me abriu os olhos espirituais para esse texto dessa maneira. E eu disse, uau, Jesus, as coisas que a gente acha tão simples que o Senhor fez, e essas passagens a gente sabe de um tempão dos milagres. E aí, quando você se aprofunda, você vê uma vida de alguém que era cego e que Jesus passa, se interessa, coloca o olhar clínico nele, alcança ele com a graça, abre os olhos. Esse homem também abre o coração para aceitar Jesus, porque ele poderia ficar dividido. Tantas vezes, ao ser questionado, ele dizia, é mesmo, né? Não pode curar não, então não é ele não. Mas esse homem creu em seu coração que aquele era Jesus, e houve um crescimento de um homem chamado Jesus até Filho de Deus. Houve convicção e certeza e conhecimento de quem Deus era. Ontem, um homem chamado Jesus, hoje Filho de Deus. E qualquer um aí em casa que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, pode fazer essa mesma reflexão, de que antes você conhecia Jesus pouco. Eu lembro de Jó, que ao passar por todas as tribulações, diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. E olhe que as dificuldades que nós estamos passando aqui, para que cada vez mais nós possamos ver e conhecer esse Deus face a face, porque aquilo que Ele já revelou na sua palavra, Ele não deixará de cumprir. Das muitas perguntas que fizeram a esse cego, ele não tinha várias respostas. Os fariseus, eles tentavam achar culpa de todos os lados e tentavam, como eu já falei, limitar Jesus às regras.
há regras. E hoje eu até falava lá no perfil das mulheres, eu disse, Jesus, permita-me dizer que se hoje nós falamos de pensar fora da caixa, o Senhor foi o primeiro que nos ensinou isso, porque Ele fez além daquilo que as nossas expectativas elas podiam alcançar, por isso que muitos pedem cabo da nossa fé, e Jesus, ele aproveitava o momento, ele aproveitava a necessidade para ser a oportunidade. E ele viu na oportunidade, na necessidade desse homem, a oportunidade de fazer a obra, porque ele disse, é necessário que eu faça a obra, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu até falei que Jesus caminhava, eu lembro, em João 3, a gente vai ver Nicodemos perguntar, e Jesus dizer, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, que era um desses fariseus, né, um desses conhecedores, vai dizer, como é que pode voltar para a barriga da mãe? Como pode nascer de novo? Não pode. Porque a compreensão, aquilo que Jesus falava, a gente não conseguia, como eu disse, tangibilizar. Muitas vezes a gente não consegue tornar o palpável, não consegue chegar ao entendimento. Porque muitas vezes nós estamos presos a estruturas, a contextos, a regras, só que Jesus foi além. Jesus disse, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Mas os fariseus, eles continuaram coagindo esse cego. E, por fim, esse cego, ele não duvidou em nenhum momento, vocês podem ler o texto, do caráter de Jesus. Porque certamente o que os fariseus queriam era que em algum momento esse homem também duvidasse do caráter de Jesus e de quem ele era. E ele disse, olha, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Em poucas linhas, ele tentou acabar ali com o contexto, com aqueles questionamentos, para resumir aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E resumir é pouco, porque Deus fez mais. Se nós formos seguir o texto, nós vamos ver que esse homem ele foi expulso, e que quando se era expulso da sinagoga, você passava a não ter o convívio familiar. E esse homem decidiu seguir Jesus. E quando tudo isso passar, eu não sei. A Bíblia fala que nós, no mundo, nós passaríamos por muitas aflições. Mas das coisas que eu falei hoje, aqui, que o texto falou ao nosso coração, 3 coisas são necessárias. Que enquanto nós estejamos no mundo, nós sejamos a luz do mundo, isso nós devemos fazer. Enquanto se travam guerras por poderio, e eu sei que os corações de muitos daqueles que têm se colocado diante do altar do Senhor têm sofrido por essas coisas, em ver a nação como está, em ver as nações como está, o país como está. Mas enquanto se travam essas guerras, que o texto lá em Jeremias vai dizer que muitos brigam sem que saiam nenhum vitorioso, porque o único vitorioso já venceu por nós, já derramou seu sangue por nós, e esse é Jesus. Não há quem vença essa guerra a não ser Jesus, que eu não coloco como guerra, eu coloco como batalha. Ele já venceu por nós. Enquanto se travam essas guerras, que nós saibamos escolher essa boa parte, porque como ele disse ali a Marta e Maria, essa não nos será tirada. E enquanto muitos desconhecem a própria infelicidade de ser cego, ou até mesmo estão acomodados, porque muitas vezes o Espírito Santo até já lhe irritou. Irritou, quando eu falo, não é no sentido de trazer raiva, é no sentido de tentar provocar em você, para que de fato você enxergue o que é de mais importante que nós tenhamos que priorizar. E eu quero dizer uma coisa, talvez muitos tenham esperado esse tempo passar para tomar uma decisão por Jesus. Mas o tempo que nós temos hoje, não quero parecer clichê, o tempo que nós temos é hoje. O amanhã nós não temos certeza. A certeza que nós temos é que aceitando Jesus como Senhor e Salvador, vivendo uma vida de santidade, nós teremos a salvação. A Bíblia também diz que se creres, verás a glória de Deus. Esse cego, ele creu em seu coração, sobretudo, que os olhos lhe foram abertos e que Jesus era Jesus.
Uma coisa nós devemos saber durante esse tempo, que nós éramos cegos e que agora nós vemos. Eu quero orar por vocês. Eu sei que muitos estão aí ouvindo o chat, eu louvo a Deus pelo privilégio de nós podermos entrar, de vocês abrirem os lares de vocês, para que a palavra chegue. Esse cego, ele não estava procurando Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus ia passando, Jesus caminhava. E hoje você ligou aí o seu aplicativo, você abriu o canal do YouTube e Jesus está passando. Aquele mesmo Jesus que fez esse milagre, eu disse, se coloque nessa história. Ele está aqui hoje para nos tirar de condições, sim, de sofrimentos físicos, mas, sobretudo, para trazer visão aos cegos, para nos tirar, provavelmente, da vida de pecado. Não, nós não devemos ficar discutindo esse abstrato, nós devemos, de fato, ministrar para alcançar vidas, porque, em breve, Jesus virá. E quando vir, eu quero ir com Ele. E eu sei que você também. Há um desejo no seu coração, porque o Espírito Santo já lhe irritou. Você também irá. Para isso é necessário aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos fazer essa oração, depois o louvor vai ministrar. Deus, obrigada pela tua palavra. Jesus, tu, de maneira muito particular, o Senhor nunca impôs quem o Senhor era, mas o Senhor nos ensinou com muita graça, com muita simplicidade e com muita singularidade, e nos ensina até hoje. Quantos estão em casa, Senhor Jesus, passando dificuldades, mas podem dizer que até aqui o Senhor os sustentou. Os dias têm sido difíceis, Senhor, mas Tu nos ensina a colocar o nosso fardo, depositar a nossa esperança no Senhor. Pai, se nessa noite os nossos olhos eles estão fechados, se há alguma coisa que o Senhor deseja alinhar, Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, não deixa dúvida no nosso coração, não deixa dúvida, Senhor Jesus, nos arredores daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que o Senhor é. Nós não queremos perder o nosso tempo, Senhor Jesus, discutindo coisas que nós não teremos a solução. A solução de todas as coisas está no Senhor. Nós já temos clamado por intervenções sobrenaturais. Mas já sei, Senhor, que o Senhor tem preparado, Pai, a porção para aplicar o Teu milagre. Chega nas casas, Senhor Jesus, essa noite, fazendo o Teu milagre, trazendo liberdade aos cativos, dando liberdade através do Teu Espírito, Senhor Jesus. Que toda cegueira caia por terra nesta noite. No nome santo e precioso de Jesus. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia. O cego disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E Jesus ainda continua realizando milagres. Jesus continua realizando proezas. E nós devemos, em tudo isso, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Que bom a gente ter essa certeza, essa convicção, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem zelo e se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupou com o cego que estava ali. Ouviu, foi lá e curou. Eu não sei o que é que você está passando, se você está enfrentando, além dessa situação, algo particular na sua vida. Mas uma coisa eu sei, Jesus, ele tem a solução. Jesus, ele tem a cura. Jesus, ele é o Senhor e pode realizar coisas infinitamente maiores daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, querido? Foi bom estar com você nesse culto, adorando e bendizendo ao Senhor. Eu espero que venhamos ter outros encontros ainda melhores do que esse, para que o nome do Senhor seja ainda mais exaltado pela minha e pela sua vida. Mas não termina aqui. Nós teremos ainda culto no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, e à noite, a partir das 18 horas. E eu já convido você a se preparar, porque nós temos que nos preparar para ter o encontro com o Senhor. A cada culto, a cada momento que estamos cultuando, nós temos que nos preparar
preparar espiritualmente, para que nós venhamos oferecer a Deus o melhor que nós temos para dar a Ele. Gostaria de orar com você. Gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus pela palavra que Ele trouxe ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus falou de uma forma maravilhosa nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela palavra ministrada nessa noite. Ó Deus, aonde nós obtivemos, Deus amado, respostas, talvez que nós estávamos precisando ou estávamos esperando. Ó Deus, uma coisa eu sei, que é o Senhor que cura, que é o Senhor que tem todas as respostas, Pai. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, abençoa o meu irmão, a minha irmã. Ó Deus, que estão em casa. Ó Deus, vem com provisão sobre a vida dele. Vem com cura, vem com socorro. Ó Deus, nós sabemos que Tu sabes, ó Deus, o que cada um de nós precisamos ou necessitamos, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos e queremos, ó Deus, mais uma vez, colocar a nossa gratidão diante do Teu altar, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Ó Deus, são coisas tão grandes, tão maravilhosas, ó Deus, que nós não temos palavras a não ser dizer, Senhor, obrigado. Nós queremos, ó Deus, ser gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.